Olá, sejam bem-vindos a mais um túnel de vento conduzido por esta figurinha roliça, redonda, pronta a rebolar até às vossas vidas com o fito de vos fazer crer nas leis da física e nas leis do amor. Exorcizar essas ideias de progresso e do PIB verde. Caguem para a economia, mas não caguem no amor. Esse Deus, sem forma aparentemente, que saiu de Gaia e a partir daí as coisas começam a ganhar forma. É isso que eu digo enquanto me olhas para a breguilha. Um pitel no olhar de gente entendida, isto é, o canibal. Rapaz, não descures. O caldo continua a mexê-lo para ele ficar grosso. Como se fosse um humorista contemporâneo que coloniza o silêncio com risos enlatados, mas vendidos como fresco. No entanto, sou impróprio para consumo, porque segundo reza o relato, segundo reza a parangona, fui avistado numa prateleira de um hipermercado, a Catedral do Consumo. Seguia um tantã, eu ou outro qualquer, pois eu sou aquilo que quero ser e às vezes sou múltiplo. Eu contenho uma legião, isto a caminho da latrina. Caso contrário, é só uma referência bíblica. E lá vai o gajo no seu carrinho, atafolhado, como se estivesse nas vésperas do fim do mundo. Ai, não me apanham sem latas de atum. Vou atafolhar as tripas com atum pescado na Noruega. E a minha questão é, tudo muito bonito, mas para quem não gosta de atum? Para quem não gosta de atum, come no focinho. Ele olha para mim, eu na prateleira, como se fosse um bibelô alimentício, e tem uma epifania burguesa. Epifania de Beto. Ele que levava tudo para casa sem critério, repara em mim e vê pela primeira vez a possibilidade de não me levar, pois vi em mim uma graça sim, pois eu sou para rir, a graça divina também, pois eu sou mensageiro de Deus, pelo menos na cama eu quero é amor, e nos outros sítios em havendo possibilidade e o esqueleto ajudar, pois eu fui mensageiro de Deus a tempo inteiro, acho que disse mal, mas não vou editar, é de improviso e sem edição. Eu é verdadeiro até ao tutano. Não há mais verdadeiro que eu e não há mais capaz no que diz respeito ao tédio. Estou, como é meu panágio, a vistoriar, às vezes faço referência, outras não, um quadro de Bruegel. Os jogos de criança, alguns deles identificáveis por mim e supostamente por vocês, pois somos pessoas do nosso tempo. Isto disse-me um historiador após os copos. E se somos todos pessoas do nosso tempo, o que é que tu fazes? Que é a pergunta que os adultos fazem às crianças criadoras de conteúdo. Não é por dar as duas braçadas e esse bamboleio de nalgas que tens um trabalho. É isto que eu digo a crianças, prostitutas e a alguns políticos versados. Aqui disse mal, versados no TikTok. Podem ser muito liberais. Ok, houve aqui um início de riso que dá a entrada para as entrelinhas. Eu sou muito amigo do meu amigo, mas mais amigo ainda do meu ouvinte. Tem em mim quem? Uma pessoa humana. Que é uma nova versão, uma pessoa 2.0 saída da cloaca do século XXI. Estou a ver este quadro, normalmente estou sempre a ver um quadro enquanto gravo este podcast para fitar. Eu preciso de algo que me dê sentido à vida e o que me tem dado sentido à vida nesta janela de tempo da gravação do Túnel de Vento são os quadros de Bruegel. Volta e meia recorro a outros, muitas das vezes não faço referência, mas gosto que guardem esta imagem. Enquanto este tipo está a falar de forma arbitrária, à surrealista, a compor, a cantar o seu cadáver esquisito, está a fitar o quadro de Bruegel e até posso ser mais específico, estou a ver os jogos de criança. Procurem, identificado na Wikipédia, se bem me recordo quando reparei nisso há não sei quantos anos, 80 e tal variações de jogos neste quadro. Muitos deles caíram em desuso e agora só jogamos ao jogo do capitalismo e as crianças, infelizmente, preferem ir à catequese. Não preferem. Isso já foi de outros tempos. Aliás, eu
que nunca fui apoiante da luz, como é que se diz, catequizável. Eu quis catequizar, há aqui outra palavra, não chego lá, isto é de improviso, perdoem-me. Perdoem-me, pois o perdão faz-nos melhores pessoas e não a criação de conteúdos digitais. É um preciosismo. Confunde-se, por vezes, perdão com criação, porque rima e há logo ali uma liga. Um gajo, quando rima, cria logo um elan. Ora, olham para mim como impróprio para consumo e dá-se esta epifania que é não te vou levar para casa. De alguém que leva tudo para casa. Seja bagatelas, seja gadgets da Temo que mal chegam a casa damos-nos conta que, além de não precisarmos daquilo, não servem para nada e que, se é para não usar, ao menos que não sirvam para nada. Um gajo, quando compra uma coisa com fins de usar e depois aquilo não funciona, é chato. Mas quando um gajo compra para não usar e aquilo realmente não serve para nada, então há aqui um gesto que é estúpido ou um gesto quase do champion. E eu mijo fora do sítio. Eu vejo um urinol, aquele rastro de xixi que vocês veem nos urinóis públicos. Público é onde nós queremos. A divisão entre público e íntimo desapareceu. Logo, eu posso ir mijar à vossa casa. Aliás, entrei em casa, vi a fechadura forçada. Fui eu que quis mijar na vossa casa, arrombei a porta, podendo mijar na sanita, mijei ao lado. Eu não tenho condições de mudar a sanita. E sendo esquisito, mudar o suposto urinol que têm na vossa casa. Não vi assim muitas vezes numa casa dita de pessoa à paisana um urinol. A não ser que tenham roubado o urinol do chão, mas são outras questões. É preciso pôr o urinol no sítio e os tomates no sítio e não havendo tomates, que é uma coisa que escasseia no século XXI, ao menos que haja uns colhões antigos que nos inspirem. Eu, se pudesse, tinha uma prateleira cheia de frascos povoados de colhões de bons espécimes para me inspirar. Não é quadros, colhões. Aqui está um colhão, aqui está outro colhão desta pessoa, está o colhão de Homero. Mas Homero não existiu. Isto é uma metáfora. Não precisa de existir. Não precisa de existir. Não sou levado para casa porque a pessoa dá-se conta que não precisa de mim. E isto é das coisas que mais magoam, sobretudo no nosso século. Em pleno 2025 ainda há pessoas que olham para outras em prateleiras e acham que não. Fui posto na prateleira por quem? Deus é amor? Eu fui praticante desse mantra? Fui mensageiro de Deus. Se Deus é amor, eu tentei praticar o amor, só que o corpo, o esqueleto não ajuda. Agora sou mensageiro de Deus em part-time. Volta e meia, partilho a palavra do Senhor em ato. É preciso não esquecer, palavras levas o vento, ou mesmo as brisas, se forem frases mais curtas como vocês gostam, monossílabos leva-os a brisa. Não fiquei contente, estava a engendrar algo mais engraçado e saiu uma merda qualquer. Pronto, a vida também é isto. Hoje será um episódio mais curto, um bocadinho distoante. Há muito tempo não fazia um episódio mais curto no túnel de vento. Entretanto, o que é que saiu? Saíram 2 cancãs, um Aquiles, um do Cham. Gravei muita coisa, não tive tempo para editar. Não sei se sei qualquer coisa do Tertúlia. Foi um dia de votação. Uma pessoa fez uma cruz. Um gajo olha para o papel, não é? Um papel com várias caras alinhadas e um buraco à frente para pôr lá qualquer coisa. Damos-nos conta que há 3 pessoas, salvo erro, que já não estão lá a fazer nada. São uma espécie de espectros. Ora, um gajo desenha um caralho, é tido como inválido. Mas estão lá 3 pessoas que não deviam estar lá. Todos os boletins de voto são inválidos. Se fôssemos rigorosos, noutra situação, num boletim de voto, se eu desenhar lá a cara da Joana Amaral Dias, isso é considerado inválido. Mas neste aqui está lá e é válido. O que é que podemos dizer acerca do mundo que o Trump não tenha já feito? Pouca coisa. Eu quero que me atribuam o galardão de melhor jogador de hóquei 2015. Já joguei hóquei, não? O Trump nunca contribuiu para a paz e vejam bem, o gajo está lançado. Por um lado achei estúpido, não fui o único. Por outro, senti-me feliz, porque se há coisa que eu gosto de ver é velhotes felizes. O velhote não desistiu de sonhar, queria o Nobel da Paz, deram-lhe o Nobel da Paz. E se isto não é motivo para começar uma 3ª Guerra Mundial, não sei o que é que será. Para os historiadores vai ser muito difícil passar isto para palavras e depois os putos do futuro entenderem isto. Houve aqui um senhor que, provocando guerras,
tem dinheiro investido em armas e tal, e coisas, e nunca resolvendo nada, sendo sempre o contrário do que diz. Houve uma senhora que lhe entregou um prémio, porque estava num país que o ditador caiu, foi convidado a sair, como se diz hoje nas empresas, para fins de petróleo. É um fim tão bom como outro qualquer, e isso há coisa que eu gosto é de verdade. E depois disso eu vou comprar a Groenlândia. É porque o dinheiro compra tudo, exceto um miolo como deve ser. Ora, isto é um velhote, quase nos seus 80 anos, que se estivesse num lar um gajo, olha, vai dormir, mas agora comandando o suposto país mais, nem vou adjetivar, é muito estranho competir com estas figuras a nível humorístico e até à chapada, porque, deixa-te estar quieto, um gajo... Eu estou com 40, às vezes não tenho vontade de sair de casa e tu andas de um lado para o outro, deixa-te estar quieto. Mas para explicar isto às gerações futuras que hão de ver isto plasmado nos livros de história do futuro, vai ser muito complicado. Olha, este gajo recebeu um prémio que é o Nobel da Paz, não lhe foi atribuído, mas recebeu, não me façam agora explicar isto. No dia seguinte, criou uma guerra. Aquela frase de Kafka. Não sei quem invadiu e à tarde fui nadar ou à praia ou caraças, né? Sei lá onde é que o Kafka anda. Nos últimos tempos o gajo foi descortinado em termos de putedo. Gostava de andar aí metido e depois disseram não, se ele anda nas putas não quer ler o Kafka. O castelo às tantas simboliza o bordel perfeito, ao qual ele nunca chegou. Mais uma leitura. Simboliza o inacessível, o infinito, Deus. Não, é um bordel perfeito. Como todas as coisas, nós temos um ideal. E o ideal nunca chega. Nós vamos sempre ao possível. E ele foi sempre ao possível, não ao castelo onde estavam as putas perfeitas. É isto. Completamente deslocado. Deixa-te andar. Deixa-te andar que assim votaram bem. Votaram. Nem sei. Que país é este? Que país é este? Também pedi que 30 cadelas escrevessem um comunicado a dizer em como eu nunca bebi. Pedi a 30 burros que escrevessem um comunicado a dizer que o fabulista é uma figura que nunca existiu. Se eles conseguiram escrever, não. Isso é má vontade. O ChatGPT já faz essas coisas burocráticas. Quando não querem ajudar um gajo de causas. São causas unânimes, são causas do subsolo. Acho que são válidas. Eu quero acabar de uma vez por todas com o mito do fabulista, o gajo que entendia os animais, a forma como eles falavam. Não, isso nunca existiu. Eu quero que os burros deem o primeiro passo e estamos falados. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.